Olá, pessoal. Você sabe o que foi o Pacto das Catacumbas? Que é uma coisa muito interessante, porque revolucionou a compreensão da teologia da libertação no Brasil e revolucionou o compromisso da igreja para com as pessoas mais vulneráveis. É algo bastante interessante que nós devemos conhecer a história e, mais do que isso, conhecer os valores gerados pelo Pacto das Catacumbas, que eu vou explicar sinteticamente logo após lhe fazer um convite, se você deseja estudar teologia. Teologia de maneira acessível, com qualidade, com professores com experiência e formação na área, tem até doutores em teologia sistemática, em teologia bíblica, trabalhando conosco. E tudo isso você paga menos de R$ 1 por dia. Aulas semanais que você pode ver depois, a hora que você quiser, se não puder ver ao vivo. É só você se tornar membro e escolher o plano Café Completo. Paga R$ 29,99 por mês e só isso para assistir às nossas aulas. Bom, o Pacto das Catacumbas foi um documento assinado por 42 padres conciliares no dia 16 de novembro de 1965. 42 padres conciliares significa que foram 42 bispos que participavam do Concílio Vaticano II. Isso mesmo, participavam, porque neste dia 16 de novembro de 1965, o Concílio Vaticano II ainda estava acontecendo. Estava caminhando para a sua conclusão, que vai se dar nesse mesmo ano de 1965, sob a liderança do Papa Paulo VI, né? Ele começa em 62 com o Papa João XXIII, que veio a falecer, em 63 em diante, ele tem continuidade e conclusão sob a liderança do Papa Paulo VI. É um evento extremamente importante na história da Igreja, produziu textos como a Lumen Gentium, a Gaudium et Spes e tantas outras obras importantes, refletiu sobre a abertura da Igreja para o mundo moderno, refletiu sobre a relação da Igreja Católica com os não católicos e também com os não cristãos, inclusive, né? Por exemplo, foi a partir do Vaticano II que a missa passou a ser feita em vernáculo e não mais em latim, como era anteriormente. E tudo isso são fatos importantes para que nós conheçamos. Durante a vigência do Concílio Vaticano II, esses 42 bispos se reúnem na Catacumba de Domitila, que é um lugar subterrâneo que tem na Itália, aberto inclusive a visitações. Acredita-se que nesse local os cristãos primitivos enterravam outras pessoas da comunidade, né? E esse lugar foi descoberto posteriormente e se tornou um lugar de peregrinação, um lugar de visitação muito importante para a fé cristã, que fica localizado, como eu disse, na capital italiana, na cidade de Roma. Esses 42 bispos foram até a Catacumba de Domitila, realizaram uma reunião, uma celebração, fizeram a celebração eucarística naquela oportunidade e redigiram um documento contendo 13 itens. Documento esse que são 13 compromissos que esses bispos assumem a partir daquele momento, por exemplo, com uma vida de pobreza, uma vida de simplicidade, por exemplo, com uma rejeição dos símbolos de poder, né? Uma rejeição da ostentação, uma rejeição a esses aparatos, a essa ostentação, a uma vida que lhes separa dos membros da sua própria igreja, do seu próprio rebanho, né? Um compromisso tendo os pobres como centro do seu ministério pastoral, um compromisso com a colegialidade, não com uma liderança autocrática, também um compromisso com os ideais do Vaticano II, que via a igreja não tanto como uma hierarquia, mas como povo de Deus, e outros pontos importantes que foram abraçados e assinados nesse documento conhecido como Pacto das Catacumbas. Como seria importante se lideranças
de todas as denominações religiosas, né, principalmente no caso protestante, fizesse um compromisso em ter as pessoas vulneráveis como centro das preocupações eclesiásticas e como centro dos seus ministérios pastorais, que elas fizessem um compromisso de enxergar a igreja não como hierarquia conservadora e autocrática, mas como povo de Deus e todos que fazem parte desse povo. Como seria importante que essas lideranças assumissem um compromisso de rejeitar a ostentação, de rejeitar os símbolos de poder, de rejeitar a distância entre elas e o seu rebanho. Isso teria muito mais vida e isso teria muito mais a ver com o que Jesus fez e com o que ele nos ensinou. E esse pessoal não tem percebido que a igreja tem se estagnado no Brasil, tem sido cada vez mais irrelevante, cada vez perdendo mais e mais gente para pessoas que não querem mais saber dessa estrutura, e elas vão acabar falando sozinha com as paredes. Eu estou avisando. Quem tem ouvidos, ouça, hein? Vão acabar ficando sozinhas com a sua própria vaidade, com o seu próprio ego, com a sua própria ganância de querer ter igrejas cheias e poderosas financeiramente e politicamente falando. As pessoas não toleram mais isso, as pessoas não suportam mais esse modelo de igreja. E ou você tem um novo modelo de igreja, ou nós veremos em muito pouco tempo esse velho modelo de igreja chegando à sua exaustão, chegando ao seu fim, um fim trágico de pessoas falando com as paredes. Aliás, essas que insistem nessa ostentação e nesse discurso ultraconservador, desconectado com a vida real, merecem terminar falando com as paredes e falando para bancos vazios. Isso já tem acontecido e acontecerá de modo cada vez mais intenso e frequente. Anota isso que eu estou lhe dizendo. O Pacto das Catacumbas era uma assinatura de fidelidade a 13 pontos, desses quais eu fiz um resumo de uma vida mais simples, da rejeição da ostentação e dos símbolos de poder, com a colegialidade, com os pobres no centro do seu ministério e assim por diante. Esse é um documento que vai influenciar e muito a reflexão da teologia da libertação a partir de então, e que vai também dar a tônica do CELAM de 1968, em Medellín, na Colômbia, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano. E é lá em Medellín, na Colômbia, que a igreja faz a famosa e representativa opção pelos pobres. É bom sabermos que um dos principais proponentes desse pacto foi Dom Helder Câmara, novamente ele, né? Que muda os rumos dessa reflexão na América Latina, principalmente porque ela tem de lidar com várias ditaduras reacionárias no Brasil, depois no Chile, na Argentina. Alguns nomes desses proponentes, inclusive, foram mortos por regimes militares, como na Argentina, como no Chile, por exemplo. E esse é um documento que conta com a adesão de mais de 500 lideranças daqueles que participaram do Vaticano II e continua tendo pessoas que simpatizam com ele, que aderem a ele, sendo católicos, sendo protestantes, porque já é um compromisso que vai além de uma denominação específica, de uma confissão específica. Você conhecia o Pacto das Catacumbas? Escreva aqui nos comentários se você já conhecia, se você conheceu hoje, né? E fica aqui o convite para você se inscrever no canal, de você deixar o seu like, compartilhar o nosso conteúdo nos seus contatos e em breve nós voltamos para mais conteúdos aqui no canal. Um abraço e até lá.